Senhor, meus irmãos. Gostaria de agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, na nossa aula online da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição número 9, que tem como título A Apatia Espiritual do Cristão nos Últimos Dias. Lembrando aos irmãos que estamos estudando nesse trimestre, Apostasia, um sinal dos últimos dias. Temos conosco hoje a nossa ministrante, nossa professora, irmã Jamília. A paz do Senhor, Jamília. A paz do Senhor, irmão Carlos, tudo bem? A paz do Senhor, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Amém. Então, antes de iniciarmos a nossa lição, vamos orar ao Senhor. Convido os irmãos que estão em casa também. Feche seus olhos, ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por estarmos na tua presença, Senhor, por termos o privilégio de poder estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe seu ministrante, a nossa professora, irmã Jamile, abençoe também aqueles que irão, Senhor, assistir, que o Senhor possa abrir a mente e os corações para aprendermos mais uma vez de Ti. Somos gratos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, o nosso título é a apatia espiritual do cristão nos últimos dias. Nós temos como fundamento o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Os irmãos que tiverem a revista, nos acompanhem. Quem não tiver, pode acompanhar também pela Bíblia. Diz assim o texto: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-los uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. O nosso texto de referência está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11, 20 e 21. Diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Gostaria de passar para a nossa ministrante, irmã Jamília. Amém. Obrigada, irmão Carlos. Eu gostaria de agradecer pelo convite que a IBD nos fez para estarmos aqui, falando mais um pouco da palavra do Senhor. Antes de adentrar ao assunto, ao estudo propriamente dito, eu gostaria de trazer o significado, irmão Carlos, da apatia. O que o nosso dicionário português, diz sobre a apatia? A apatia, ela é a falta de motivação, a falta de vigor, o estado definitivo do desânimo. Então, uma pessoa que está apática com relação a algo, ela está desanimada, ela perdeu os sentimentos, ela perdeu o entusiasmo, ela está prostrada. Isso em termos físicos ou sentimentais. Então, esse é o significado. O que acontece? O nosso título tem como a nomenclatura a apatia espiritual do cristão nos últimos dias. Então, é uma pessoa desanimada espiritualmente. Só que essa pessoa não é qualquer pessoa, é um cristão, aquele que tem um relacionamento com Deus, ou pelo menos tinha, seja ele um relacionamento superficial. Então, com relação ao que foi lido em Hebreus 10, 25, não se sabe quem foi o autor de Hebreus, mas se sabe que naquele contexto o povo não estava indo à congregação, estava negligenciando o cultuar a Deus em unidade. Então, o escritor aos Hebreus, ele traz uma advertência para o povo. Diz para o povo: não deixe de congregar. Então, como era o costume de alguns, as pessoas estavam deixando de se reunir, o corpo de Cristo estava deixando de se reunir. Então, traz essa advertência ao povo. E logo depois ele diz, admoestando uns aos outros, a importância do membro advertir um ao outro, trazer aconselhamentos, verificar, ter a sensibilidade de ver que o irmão talvez esteja fraco na fé, esteja apático, trazer uma advertência para aquele irmão, falar: ei, irmão, vamos para a igreja, o que está acontecendo? Então, o escritor de Hebreus traz essa advertência para que os irmãos se advirtam um ao outro, admoestar um ao outro. E ele ainda diz que essa caminhada tem que continuar até a volta de Cristo. Quando ele fala aqui,
E tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia. Então, quanto mais vai se aproximando da volta de Cristo, aí sim que nós precisamos congregar. Então, o congregar é um mandamento divino, está nas Escrituras. Então, o que acontece? Por que o comentarista colocou essa referência bíblica? Justamente por isso, porque a apatia espiritual ela está totalmente interligada com a igreja, com a comunhão. Então, quando o escritor de Hebreus traz essa necessidade de congregar, é uma necessidade de comunhão coletiva, é algo social e está interligada com a apatia espiritual. A gente vai ver durante a lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é com relação à igreja, o segundo tópico, apatia espiritual com relação à igreja, o segundo tópico com relação ao esfriamento na fé e o terceiro com relação a Deus. Quando chega ao terceiro tópico, a pessoa, o cristão, ele já está apático há muito tempo, ele já passou por várias fases. Então, é nesse contexto que Hebreus adverte o cristão a congregar. Então, temos por base, congregar é um mandamento divino. É um mandamento divino. Então, a segunda referência está em 1 Timóteo 6:11. Aqui, o escritor é o apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo, e ele adverte Timóteo para o quê? Fugir. Ele adverte Timóteo a fugir dessas coisas. O que são essas coisas? O mal que os versículos passados estavam expostos. E fala para ele seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência. Então, temos 2 advertências aqui. Fugir do mal e buscar intensamente essas coisas. Porque precisamos negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Seguir o chamado de Cristo. Já em 1 Timóteo 6:20, ele fala para Timóteo guardar o quê? O ensino. E não só guardar, preservá-lo e compartilhá-lo. Ou seja, com outras pessoas. Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições falsamente chamadas ciência, a qual, professando-as, alguns se desviam da fé. Então, ele pede para Timóteo guardar, preservar, compartilhar, sem omissão ou distorções da palavra. Então, essas referências bíblicas restringe aos cristãos aquele que conhece a verdade e segue a Cristo, uma advertência para não ser apático, congregar, fugir do mal e guardar essas coisas, a piedade, a justiça, a fé e o amor. Então, diante disso, já aprendemos que temos algumas exortações a seguir, através de Hebreus e através de 1 Timóteo. É o quê? É a necessidade de congregar, estar em comunhão com Cristo, com a igreja, a necessidade de olhar para a cruz e também de advertir uns aos outros, apoiar uns aos outros. Não é aquela advertência de forma ignorante ou de forma hostil, mas aquela advertência amorosa, que você quer ver o bem do seu irmão, até Jesus voltar. Então, devemos praticar isso, devemos fugir do mal, buscar a justiça, a piedade, a fé e o amor, a paciência e a mansidão, guardando o ensino e compartilhando, assim como o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Porém, todavia, no entanto, mesmo com essas instruções, irmão Carlos, ainda há cristãos que não seguem esses mandamentos, não congregam, não estão em comunhão, não leem a palavra, não fogem do mal, não buscam piedade. E o que acontece com essas pessoas? Elas se tornam apáticas espiritualmente. E o comentarista, ele traz na introdução que a causa do esfriamento espiritual, da apatia espiritual, ela também está interligada à frustração do cristão naquela igreja a qual ele congrega, ou então com os relacionamentos que ele tem ali. Talvez por falta de maturidade na fé, talvez por um relacionamento vazio, não tem um relacionamento profundo com Deus. Então, a partir do momento que ele tem essas experiências ruins, ele se torna um crente apático. E essa apatia, ela começa com um desinteresse na igreja, com o desinteresse das coisas da igreja. Daí surge o tema, que está muito famoso por aí, dos desigrejados, né? Hoje há pessoas que preferem servir a Deus em casa do que vir congregar. Então desobedece o mandamento divino, que é congregar.
Outra situação que nos abateu nesses últimos dias foi a pandemia. A pandemia, ela trouxe uma comodidade para os cristãos, cultuar em casa. Então, na pandemia, alguns cristãos deixaram de vir à igreja. Hoje mesmo, você vai ao shopping, o shopping está lotado. Você vai aos restaurantes, os restaurantes estão cheios. As pessoas estão viajando, os aeroportos estão superlotados. Mas as igrejas, as pessoas estão deixando de vir. Precisamos estar alertas, porque esse é o mandamento divino do congregar. Então, Deus não se alegra quando a pessoa ela não congrega. Assim, precisamos ter compromisso com a igreja local. Necessitamos. O cristão, ele necessita ter esse compromisso com a igreja local. O comentarista continua. Ele coloca como segundo ponto da apatia espiritual em relação à igreja a visão crítica e negativa da própria igreja. O que é a visão crítica e negativa? É aquele cristão que reclama de tudo. Se o som está alto, reclama. Se o som está baixo, reclama. Se a iluminação está forte, reclama. Se a iluminação está baixa, reclama. Se o pastor deu oportunidade para alguém cantar, reclama. Se o pastor não deu, reclama. Então é aquele cristão que reclama de tudo, de tudo. E ainda mais, fala mal de todo mundo. Senta numa mesa, ao invés de conversar conversas edificantes, não, fala mal de todo mundo. Então, quando o cristão ele começa a ser apático espiritualmente com relação à igreja, ele começa pelo desinteresse com relação às atividades da igreja, às coisas da igreja, às programações da igreja, e passa para a visão crítica e maldosa, visão crítica e negativa, ou seja, começa a ver a igreja como inimiga. Então, fica um questionamento. Será que realmente a gente está com foco em Cristo ou nas pessoas? Nós precisamos fazer essa análise, irmão Carlos, acerca dos motivos que nos levam a reclamar, a criticar de forma negativa algo. Precisamos fazer essa análise. Nós, seres humanos, nós temos a mania de sempre arrumar um culpado em alguma coisa. Nós nunca assumimos a culpa de algo. Então, precisamos ter essa reflexão. Será que nós não precisamos amadurecer na fé? Parar de ter essa visão crítica, essa visão destrutiva com relação à igreja? E começar a ver a igreja como um local de adoração à igreja, de buscar se aperfeiçoar. Se você não está satisfeito com algo, chega até seu líder imediato, converse com ele, não dissemine críticas destrutivas na igreja. E sim, chega até o seu líder, conversa com ele. Não tenha essa visão crítica negativa da igreja. Queira crescer juntamente com a sua igreja. Essa é uma advertência. Então, precisamos nos advertir. Como o comentarista traz, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Irmão Carlos, nós já temos um acusador. E o acusador é o nosso inimigo de nossas almas. Então, não seja mais um acusador, irmão. Irmão Carlos, precisamos apoiar uns aos outros. Assim como o Hebreus adverte, admoestando uns aos outros, apoiando, advertindo, mostrando onde está errado, mas com amor. E o comentarista passa para o outro ponto, que é o quê? Aqui, o cristão apático, ele já perdeu o desinteresse pela igreja, ele já está tendo uma visão crítica e negativa com relação a tudo da igreja, as programações da igreja, todas as atividades da igreja. Então, ele passa a abandonar as atividades da igreja. Aquele cristão que tinha algo, que fazia algo. Ele mexia no som, ele regia, ele cantava, ele estava na portaria. Ele deixa de fazer aquilo. É a terceira característica do cristão que se tornou apático espiritualmente. Nós somos a igreja, o povo escolhido de Deus. Somos um organismo vivo. É uma organização, é uma entidade que vive e respira, cresce e amadurece. Então, quando algo está errado, por exemplo, se meu dedo mindinho ele está torto, eu quebrei ele, eu preciso ir a um ortopedista, cuidar daquele dedo. Assim somos nós cristãos, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém? Então, não, irmão, não podemos abandonar as atividades da nossa igreja. Nós precisamos seguir firmes, porque se Deus te colocou lá, você precisa desenvolver todos os papéis a que foi imposto para você. Amém?
Então, chega a um ponto de estagnação espiritual. O comentarista traz o exemplo de Mateus 25, que fala sobre o que enterrou os seus talentos. Então, chegou, ele só enterrou o talento, ele não se desenvolveu. Assim é o cristão apático. Ele enterra os talentos que o Senhor deu, ele abandona as atividades. E a gente vai ver o resultado, irmão Carlos, quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. Não é mesmo? Então, precisamos servir ao Senhor. Fica a advertência para você, irmão. Não abandone a sua igreja. Se você está começando a ver que está apático na fé, recorra ao seu líder, converse com ele, peça ajuda, mas não abandone a sua igreja. Não abandone as atividades que a você foi incumbido a desenvolver. Não abandone. Então, mesmo que você esteja cansado, apático, venha à igreja. Venha à igreja. Não venha por questões secundárias, ou pelo café da manhã, que às vezes é dado, ou pelos sentimentos, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Venha para servir ao Deus, para aprender da palavra do Senhor, para amar a palavra do Senhor, para louvar em unidade. Então, faça isso. O segundo tópico, irmão Carlos, trata-se, antes da gente adentrar o segundo tópico, que é o esfriamento na fé, eu queria saber, irmão Carlos, se o senhor tem alguma colocação a fazer acerca desse primeiro tópico? Interessante, irmã Jamile. Eu, observando aqui, a irmã foi muito feliz aqui na sua colocação, e duas coisas que me chamam a atenção aqui é em relação a desigrejados, que a irmã falou aí, o comentarista cita aqui, que é um termo que está muito na moda hoje, as pessoas usam muito esse termo, né? Eu sou um desigrejado, eu não frequento nenhuma igreja. Mas é interessante saber o seguinte, que primeiro, como a irmã falou, a igreja é um corpo, e o membro sem corpo, ele é morto. Na verdade, nenhum membro pode sobreviver fora do corpo. E a igreja é corpo. Então, se a igreja é um corpo, você, como membro do corpo de Cristo, faz parte da igreja. Então, não seja um desigrejado, né? Porque muitas vezes as pessoas estão frustradas com alguma coisa, ou alguma decepção, ou alguma mágoa, alguma coisa. Mas a Bíblia fala sobre isso, que você deve perdoar. Perdão é o ápice do Evangelho, é o centro do Evangelho, é o perdão, né? Deus nos perdoou. Então, se você tem alguma coisa, de repente você deixou a igreja por alguma mágoa, alguma tristeza, alguma coisa que te magoou, perdoa, né? A Bíblia fala sobre perdão, né? Nós vamos ter maturidade, né, irmão Carlos? Porque nós vivemos num mundo que nem todos são libertos, né? Nem todos têm um relacionamento genuíno com Deus. Então devemos ter um foco. O foco é Cristo, devemos olhar para Cristo. Cristo deve ser nosso foco e não questões secundárias. Eu costumo dizer que a cruz ela tem duas artes, o de cima e o dos lados. Em cima é nosso relacionamento com Deus, o dos lados é nosso relacionamento com o próximo. Não há cristianismo individual. Ninguém consegue ser um cristão de maneira individualizada. Nós precisamos conviver. E a Bíblia expõe inúmeros versículos que demonstram que Cristo nos criou para viver em unidade. O comentarista traz em Filipenses 2:1, 1 João 7, que diz, Filipenses 2:1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, é um só Deus, um só Espírito. E ele traz também 1 João 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, todos versículos aqui lidos, trata-se da comunhão com Deus e da comunhão com o próximo. Há necessidade, porque somos um só corpo, uma só fé, um só amor. E aí a gente adentra, irmão Carlos, a apatia espiritual que gera o esfriamento na fé. Que traz o primeiro tópico, que é falando sobre afastamento da membresia da igreja. Ou seja, o primeiro sinal daquele que está apático e espiritual é o desinteresse com relação à igreja, a visão crítica e negativa e o afastamento das atividades. Mas não para por aí. O que ele começa a fazer?
ele começa a se afastar da membresia da igreja, da sua igreja. Aos poucos, de maneira bem perceptível, só que chega ao esfriamento total, ao afastamento total. E não é o que o Senhor Jesus Cristo quer que façamos. Pelo contrário, como lido aqui, o Senhor Jesus quer que tenhamos uma koinonia, uma comunhão, amém? Para não darmos lugar à desconfiança e o individualismo do ímpio, porque Jesus Cristo, ele gosta e quer que tenhamos comunhão um com o outro. E partimos agora para o segundo tópico. A apatia espiritual gera o esfriamento da fé e gera também uma visão crítica no relacionamento interpessoal. Ou seja, aqui já acabou toda e qualquer união entre os irmãos. Né? Aqui há uma desconfiança total, há sentimentos de superioridade ou sentimentos de inferioridade com relação aos irmãos. Há irmãos que se sentem melhores do que os outros, por isso eu vou sair dessa igreja, não vou pertencer a essa igreja porque eu sou melhor que fulano, melhor que Beltrano. E aqueles irmãos que se acham inferiores. Não, aquela igreja não tem lugar para mim, aquela igreja só tem pessoas que são inteligentes, pessoas que têm vários dons, que cantam, eu não sei fazer nada. Erro. Erro porque a igreja tem lugar para todos, tem função para todos. E às vezes a gente menospreza algumas funções, mas para Cristo todas as funções desempenhadas para a igreja, na igreja são para louvor e glória do seu nome. Amém? Então, nós precisamos acordar, irmão Carlos. Essa é a expressão mesmo. Nós precisamos acordar, irmãos, porque o preço já foi pago. E foi caro, não foi barato. O preço já foi pago. E ele nos deu uma família, irmão Carlos. É a família de Cristo, nós fazemos parte dessa família. Por isso, nós não podemos deixar o nosso relacionamento interpessoal uns com os outros. Precisamos acordar, porque isso, se você, irmão, está já com essa maneira de se afastando da igreja, perdendo os interesses, colocando os irmãos de lado, acabando com essa relação interpessoal, acorde. Pode ser que você esteja apático espiritualmente. Amém? Então, reveja bem como anda a sua vida espiritual. Então, aqui nós não somos inimigos de ninguém. Pelo contrário, nós somos amigos. Estamos juntos na caminhada em busca do eterno lar, até que Jesus volte. Glória a Deus por isso. Então, sigamos. O terceiro item é a falta de paz interior e amor ao próximo. Aqui é o esfriamento do amor em relação ao próximo e a falta de paz interior. Um dos principais mandamentos para o cristão é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, para uma boa convivência, precisamos frutificar, praticar o fruto do Espírito, para poder vivermos em unidade, arrepender, ir para os pés da cruz, para que tenhamos uma boa comunhão com os irmãos. Irmão Carlos, eu costumo dizer que a vida cristã é uma vida de tolerância. Nós precisamos tolerar uns aos outros. Ninguém é igual a ninguém. Eu comparo muito com o casamento. Quando você casa, tem um que gosta de dormir à tarde, tem outro que gosta de dormir mais cedo, tem um que não é tão organizado, tem outro que já é tão organizado. Então, eu comparo a vida cristã assim, a comunhão uns com os outros assim. E a Bíblia, ela expõe: precisamos amar uns aos outros, porque Cristo se manifesta nesse amor. Então, aqueles que não conseguem ver a vida cristã assim, com esse amor ao próximo, precisam voltar ao Calvário e rever a sua conversão. Porque não há como viver um cristianismo sozinho. Repito, não há como viver um cristianismo sozinho. O cristianismo, ele é vivido uns com os outros. Amém? Tem alguma colocação a fazer, irmão Carlos, acerca desse segundo tópico, com relação ao esfriamento da fé? Então, sobre esse segundo tópico, o que me chamou a atenção aqui é o que a irmã acabou de falar, que Jesus falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Quando você ama o próximo como a ti mesmo, você tolera, você suporta, você perdoa.
Né? Então, irmãos, vamos colocar isso em mente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para amar o próximo como a ti mesmo, a primeira coisa que você precisa saber é o que é amor. Amor não é só o sentimento, você tem que ter atitude. Então, haja, né? Haja em favor de alguém. Porque, a Bíblia fala, né, em relação a Jó, que Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos, né, por outras pessoas. Então, quando você ora, você perdoa, você faz algo em favor do seu próximo, tenha certeza que Deus vai te abençoar. Né? Então, em relação a isso, e a visão crítica que eu observo é que normalmente ela é crítica negativa. Né? Normalmente a gente vê os irmãos, muitas vezes, que outrora eram amigos, estavam ali em comunhão, fazendo crítica negativa. Né? E isso é muito ruim isso aí. Mas a irmã foi muito feliz na sua colocação. Eu acredito que os irmãos entenderam bem aí o que... Interessante, irmão Carlos, que a Bíblia, quando ela expõe amar o teu próximo como a ti mesmo, a gente precisa se amar. Mas nós precisamos nos conhecer em Cristo. Não é o crente Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. É em Cristo. Quem é a Jamile em Cristo? Quando eu descubro quem é a Jamile em Cristo, eu consigo amar o meu próximo. Porque a gente entra naquela questão que eu havia falado sobre o cristão se achar superior ou inferior. Quando o cristão ele se acha superior ou inferior, ele não conhece a si mesmo em Cristo. Então, o amor ao próximo só pode existir se nós amarmos nós mesmos. Mas em quê? Em Cristo. É uma vida em Cristo. Sempre em Cristo. Para louvor e honra do nome dele. Amém? Então, partimos para o terceiro ponto e o último ponto da nossa lição de hoje. Apatia espiritual em relação a Deus. Então, já passamos por 2 tópicos. Apatia espiritual com relação, só recapitulando, com relação à igreja, que o cristão, quando ele começa a apatia, ele perde o interesse pela igreja, aí ele começa a ter uma visão crítica e negativa daquela igreja, e aí ele vai para um abandono das atividades que ele exercia, irmão Carlos, outrora nessa mesma igreja. Aí a gente acabou a apatia espiritual em relação à igreja. A gente acabou de trazer ao entendimento aos irmãos esse aspecto. Aí parte-se agora para o esfriamento na fé. Então o cristão ele já passou por todas essas fases, ele chega a esfriar na fé. Ele começa a afastar-se da membresia da igreja, depois ele começa a ter uma visão crítica com relação ao seu próprio relacionamento com os irmãos, e ele perde o amor ao próximo e a paz que excede todo o entendimento, que é a paz só dada por Cristo Jesus. Agora ele chega ao ápice da apatia espiritual, que é o quê? Em relação a Deus. Aqui o comentarista divide em 3 subtópicos: a aparente rebeldia contra Deus, a culpabilidade dos atos divinos e a visão apostata acerca das promessas de Deus. O que seria essa aparente rebeldia contra Deus aqui? O cristão, quando ele está apático espiritualmente, ele já passou por todas essas fases, ele chega à fase que ele se opõe a tudo que se refere a Deus ou a sua obra. A tudo. Ele começa a ver tudo de forma errada. Tudo de forma a se opor ao que Deus quer, o que a igreja apresenta. Então, aqui o crente apático se rebela contra Deus e se opõe a tudo que se direciona a Deus e a sua obra. E, por isso, o apóstolo Paulo faz um alerta a Timóteo, que diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsa chamada ciência, a qual, professando-as, alguns se desviaram. A graça seja contigo. Pode estar aqui o ápice da apatia espiritual. Por quê? Aqui o cristão ele não guardou o que foi confiado a ele, o que é a palavra do Senhor. Entende? Irmãos, guarde a palavra do Senhor. Vive em união com a sua igreja. Busque ajuda. Faça aquilo que Cristo pediu para você. Pediu não, advertiu que você o fizesse. Então, não perca essa comunhão com Deus, essa comunhão com o próximo. E não perca o alimento que é a palavra do Senhor. Amém? Então, o cristão apático, para estar nessa fase de rebeldia a Deus, ele já deixou os desígnios de Deus há muito tempo.
e já parte para uma segunda fase, que é a culpabilidade dos atos divinos. Tudo que você faz, Deus é culpado. Tudo, tudo, tudo. Chegamos ao ponto que a apatia culpa Deus por tudo. Tudo. Só que não é bem assim, né, irmão Carlos? O comentarista traz a referência em Lamentações 3:39, que prevê o seguinte: de que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. É porque nós, como eu já havia dito, nós seres humanos temos a mania de arrumarmos culpado pelas nossas ações. E não é bem assim. Nós somos culpados pelas nossas transgressões. Deus, ele não é culpado pelas nossas transgressões. Nós mesmos somos culpados por ela. Então aqui, o cristão, ele precisa se converter novamente. Ele não teve uma conversão genuína. Para poder culpar a Deus de tudo, todos os atos divinos ele vem culpar. Então aqui o cristão precisa rever os seus conceitos. Porque ele refuta e combate tudo que se refere a Deus e a sua obra. Até chegar à visão apostata acerca das promessas de Deus. O comentarista chega a intitular o cristão que é apático e chega a apostatar das promessas de Deus, irmão Carlos, como um pseudo-ateu. Por que pseudo-ateu? Porque o ateu normalmente não conhece a Deus. O pseudo-ateu tem um conhecimento sobre Deus e refuta tudo aquilo que se refere a Deus e não acredita nas promessas do Senhor. É interessante que a caminhada ela é árdua, mas Cristo prometeu e ele é fiel para cumprir. Ele vai voltar e buscar a sua igreja. Nós precisamos nos apegar a isso, irmãos. Nós precisamos lembrar que Cristo, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Então, eu só vou ler aqui 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Então, Cristo já deixou expresso aqui que vai haver aqueles que se opõem a tudo que se refere a Deus e a sua obra. Mas precisamos estar firmes em Cristo Jesus. Irmão, não seja apático espiritualmente. Acorde, Cristo está às portas. E a promessa dele é que ele vem buscar a sua igreja. Não devemos deixar de acreditar na promessa do arrebatamento e do derramamento do Espírito Santo. Ela é real. Ela é real. E o que podemos fazer com relação a esses cristãos que estão, irmão Carlos, nessa fase? Só orar. Orar, buscar acompanhá-lo, perguntar se está precisando de algo, se tem algo que possamos fazer. Não podemos abandoná-los. Precisamos orar por esses cristãos, porque Cristo está à porta e bate. E tem alguma colocação, irmão Carlos, para fazer acerca desse terceiro tópico, apatia espiritual em relação a Deus? Então, irmã Jamile, em relação a essa questão, a irmã foi feliz em colocar aqui, a gente alertar os irmãos, né, quanto à rebeldia, né, porque a apatia ela vai gerar uma situação em que a pessoa vai ficando fora, desinteressada em tudo, nas coisas de Deus, na leitura da palavra, na oração, né, em todos os trabalhos que a igreja propõe e foi estabelecida para que a gente pudesse estar em comunhão para adorar a Deus, a apatia ela gera essa situação que a pessoa se afasta da comunhão, né, como já foi dito aqui. O membro fora do corpo é morto, vai estar morto, né? Então a gente recomenda aos irmãos a virem à igreja. Sabemos que tivemos esse período de pandemia, muitos ficaram fora. Estamos proporcionando aos irmãos aqui a aula online, né, para a gente poder cultuar também dessa forma remota. Até porém, porque, irmão Carlos, tem alguns que infelizmente não podem ainda sair de suas casas. É verdade. Alguns idosos que ainda possuem algumas comorbidades que não podem vir. Mas é importante, irmão, fica o alerta. Se você pode vir à casa do Senhor, venha. Para a sua saúde espiritual.
Irmão Carlos, e é importante dizer que a apatia espiritual, ela é um caminho para a apostasia, que é o tema da lição, que é o tema, perdão, da revista. A apatia é uma das causas da apostasia. E o comentarista traz como conclusão o seguinte parágrafo. Vivemos a dura realidade exposta pela palavra de Deus em relação à apatia espiritual nos últimos dias. Afastar-se de Deus, da sua palavra e do seu relacionamento salutar da igreja é muito perigoso. As consequências serão sempre danosas. Portanto, aconteça o que acontecer, permaneça na presença de Deus, coloque em prática o que bem disse o salmista. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Então, a apatia espiritual, ela está totalmente interligada com a convivência do cristão com a igreja e com Deus. Porque não há como viver um cristianismo de forma individualizada. Isso só traz o esfriamento na fé. Precisamos praticar o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. O que ele diz? Devo ajudar os meus irmãos na fé a praticar como está escrito na Epístola aos Hebreus. Devemos juntos, unidos em Cristo, buscar o quê? Fugir do mal e praticar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, até que chegaremos juntos ao céu, advertindo uns aos outros. Então, irmão Carlos, irmão que está aí em sua casa, precisamos de um avivamento espiritual. E não há avivamento espiritual sem comunhão. Não há avivamento espiritual sem comunhão. Porque às vezes para você ter comunhão, você tem que matar a sua carne e o seu eu. Já reparou que às vezes é aquilo que eu falei, que para amar o meu irmão eu preciso conhecer a Jamile em Cristo, para poder ter comunhão com o meu irmão. Então precisamos matar o nosso eu para poder amar uns aos outros. Se não quisermos colher o fruto da sequidão espiritual, do amargo espiritual, onde as pessoas não gostam mais de vir à igreja, as pessoas reclamam da igreja, as pessoas não têm mais prazer na palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, que vir ao culto é um peso. Se não quisermos entrar nessas condições, precisamos pedir a Deus ajuda para um avivamento espiritual e que venhamos a ter comunhão uns com os outros na casa do Senhor. E como vencer a apatia espiritual e restaurar o fervor espiritual, irmão Carlos? Só olhando para Cristo. Cristo tem que ser o foco. Só nos braços de Jesus é que vencemos essa apatia espiritual, orando, lendo a palavra e estando em comunhão com os irmãos. E, irmãos que estão em casa, essa era a lição de hoje, né? Espero que os irmãos tenham aprendido. Espero que tenha edificado a vida dos irmãos, porque edificou a mim. A conhecer mais da palavra do Senhor, conhecer mais sobre a vontade do Senhor nas nossas vidas. É um prazer estar aqui, irmão Carlos. E eu agradeço pela oportunidade que esse trabalho venha crescer e que venha atingir várias vidas em vários locais do Brasil e até mesmo no mundo. Quem sabe? Que Deus abençoe. Amém. Nós estamos encerrando, irmãos, mas antes eu queria agradecer a nossa professora Jamile, agradecer os irmãos que nos acompanham aí pela internet, na nossa aula da Escola Bíblica Dominical online. E querendo informar os irmãos, como já foi dito aqui, a Escola Dominical ela continua presencial, os irmãos que puderem vir, podem vir, né? Sabemos que tem alguns que realmente não podem, por algum motivo, a gente entende, né? Mas os irmãos somos gratos, os irmãos podem continuar se inscrevendo no nosso canal, nas nossas redes digitais, né? E compartilhe, né? Chama alguém para assistir, para acompanhar as nossas aulas. E a Escola Dominical não parou e nem vai parar. Aliás, a obra de Deus ela não para, irmãos. Então estamos aqui, vamos nos aperfeiçoando. E queremos agradecer aos irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem mandar os comentários, vamos estar acompanhando, vamos responder. Nossa professora também vai estar à disposição para responder qualquer dúvida. Queremos agradecer a vocês. E antes de encerrar, vamos orar? Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Então vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Somos gratos a Deus porque temos o privilégio de poder estudar a Tua Palavra, de ler, Senhor, interpretar e aprender mais e mais de Ti. Muito obrigado a Deus
Abençoa os irmãos que estão em casa, Senhor, se alguém está com enfermo ou algum problema, Senhor, que o Senhor possa visitá-los, Senhor, que o Teu Espírito possa alcançar essas vidas e, Senhor, que o Teu Evangelho seja propagado, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vida da nossa professora, irmã Jamile, Senhor, também do seu esposo. Deus abençoa as famílias, Senhor, abençoa as famílias do Brasil. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.